Senhor, como instrumento nas tuas mãos para a proclamação do teu Evangelho, do Evangelho do teu Filho amado, Jesus Cristo. Usa-me, Senhor Jesus, como instrumento santo para a salvação de muitos que precisa ser alcançado por esta palavra. Fala conosco, Deus, no nome santo de Jesus. A tua igreja que ouve nessa noite, fala conosco. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus tem uma palavra para teu coração. Aleluia. O livro do profeta Jonas, irmãos, é um livro simples e de fácil compreensão. Podemos interpretá-lo como um relato histórico, onde grande parte de muitos problemas que o profeta apresenta gira em torno da missão universal do povo escolhido por Deus, a missão de ir, de pegar o Evangelho a toda a criatura. Mas esta noite, através dessa mensagem, nós vamos aprender lições com essa história desse profeta, que é conhecido como profeta Fujão. Olha, queridos, esse profeta, ele era filho de Amitai, morava ali no vilarejo ao norte de Israel, perto de Nazaré, um local ali chamado de Gat-Hefer. Esse profeta, ele foi chamado por Deus para levar a palavra do Senhor. Nós podemos ver o texto vai nos dizer aqui, a partir dos versículos 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Aleluia. O tema dessa mensagem, irmãos, é como os propósitos de Deus podem afetar as nossas vidas. Amém? Amém. Olha, queridos, passar por provação nunca foi fácil, mas o Senhor, ele nos permite passar pelas provações, sempre com o objetivo de nos aperfeiçoar. Nós precisamos saber que Deus tem sempre um propósito nas nossas vidas. Ele tem sempre um plano para nossas vidas. E é sobre isso, irmão, sobre essa mensagem, sobre essa história fantástica e maravilhosa do profeta Jonas, que nós vamos refletir. Vamos aprender aqui lições de que Deus, ele é soberano sobre tudo e sobre todos, sobre todas as coisas. Vamos aprender também, irmãos, a tomar decisão de fazer e obedecer e seguir a vontade de Deus, a vontade de Deus para nossas vidas, aquilo que Deus nos manda fazer e obedecer.
profeta, irmãos, ele foi o único no Antigo Testamento a ser enviado por Deus para pregar aos gentios, aquele povo que não era judeus. Nós podemos perceber que ele não obedeceu no início. Ele fugiu na direção contrária. Ele não obedeceu à ordem de Deus e as consequências foram terríveis. O versículo 3 vai nos dizer, irmãos, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Misericórdia. Misericórdia. Nós vamos ver, irmãos, que essa atitude desse profeta Fujão, que essa atitude deste homem de desobedecer a Deus, levou este homem a experimentar uma grande provação. O texto vai nos mostrar que ele foi engolido pelo peixe. Mas nós vamos, irmãos, e nós vamos aprender com essa provação que mudou a vida de Jonas. Nós podemos ver que no ventre do peixe, Jonas se converte. E já no ventre do peixe, Jonas resolve a obedecer. Decide buscar e cumprir o propósito de Deus na sua vida. E conosco, muitas vezes, irmãos, é assim também. Muitas vezes parece que precisamos levar um sacode. Muitas vezes parece que precisamos chegar ao fundo do poço. Muitas vezes parece, irmão, que precisamos exatamente passar por determinadas situações para que a gente possa perceber que estamos caminhando e nos dirigindo no caminho errado. Estamos indo na contramão de Deus. O que nós vamos aprender, irmãos, com essa história, através dessa mensagem? Em primeiro lugar, querido, é que Deus usa a provação para nos despertar espiritualmente. Amém? Amém. Somos crentes, assim como Jonas era. Somos o povo de Deus, assim como Jonas era. Mas muitas vezes estamos dormindo espiritualmente. O texto, irmão, no versículo 4 a 6, ele vai dizer assim: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram caras ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara e dormia profundamente. Misericórdia de Deus. Ele dormia profundamente. E o versículo 6 ainda diz: o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Olha, irmãos, Deus nos usa
melhor, Deus usa a provação para nos despertar espiritualmente. Jonas dormia, irmãos. Ele era covarde. Ele não estava preocupado com a situação das outras pessoas. Era provável, irmão, que ele estivesse cansado. Tinha feito aquela jornada tão longa para chegar a Jope, para embarcar. O texto vai nos dizer que era uma pedra muito distante. E 500 quilômetros ele tinha percorrido. Mas é assim, querido. Cansaço espiritual, ele é um grande problema na vida dos crentes. E hoje é uma das armas mais constantes que o inimigo tem usado para que a igreja fique vazia. É uma arma, irmãos, poderosa para ele, que tem afetado a igreja do Senhor, o cansaço espiritual. Eu não vou para a igreja, estou cansado. Eu lutei muito, eu saí, eu trabalhei muito durante o dia. Cansaço espiritual, irmãos, esse é um grande problema na vida dos crentes. É isso, irmão, que nós estamos vivendo atualmente. Também, irmãos, na atualidade tem sido um grande impedimento para que o povo de Deus possa cumprir o propósito que Deus tem para a vida deles. Por isso, nessa noite, o Senhor fala com você. O Senhor fala com a sua igreja, dizendo: levante-se, acorde, tenha bom ânimo. Aleluia, aleluia. Levante-se, clame ao seu Deus, aleluia. Segunda lição que aprendemos, irmãos, é que Deus, Ele corrige através da aprovação, amém? Amém. E agora vamos estar do seu lado. Deus corrige através da aprovação. E Ele faz isso, irmão, para que o seu propósito se realize em nós e através de nós. Amém? Nós podemos ver aqui, olha, os versos 7 a 10, o texto vai dizer assim: e então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar a sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu entre nós, sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a tua terra? Que povo você pertence? Aleluia. Aleluia. Nós podemos ver, irmãos, aquele povo sofrendo as consequências da desobediência daquele homem. E ali eles faziam essa especulação. Os marinheiros lançam a sorte e a sorte cai sobre Jonas. E Jonas afirma, irmãos, que serve ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E agora, aqueles homens, irmãos, estavam mais ainda amedrontados. Aqueles homens estavam ainda mais, ficaram ali apavorados. Mas Deus está no controle de tudo. Nós percebemos que tudo isso que aconteceu na vida de Jonas tinha um
aconteceu com permissão de Deus para que Jonas percebesse o seu erro e corrigisse o seu caminho e mudasse a sua direção. Amém? Muitas vezes é assim que Deus age na vida do seu povo, o povo de Deus da atualidade, que somos nós. Precisamos fazer mudança de direção, precisamos voltar para o caminho. O Evangelho nos ensina que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Na vida de Jonas, irmãos, através dessa mensagem, Deus estava trazendo ele, corrigindo o seu erro, corrigindo o seu caminho e mudando ele para a direção certa. Amém? Amém. Aleluia. Terceiro lugar, irmão, a terceira lição que aprendemos através dessa mensagem, através desse texto lido da história do profeta Jonas, é que Deus prova o seu povo, mas ele não perde o controle. Amém? Amém. Deus prova, mas ele protege o seu povo diante das adversidades, diante do perigo. Aleluia. Versículo 11 ao 17, irmãos, a leitura vai dizer: visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles me perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me, jogue-me ao mar, e ele acalmará, pois eu sei que é por minha culpa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Aleluia. Aleluia. Deus, ele prova, irmãos, mas ele protege. Ele protege da adversidade. Eu não sei qual é a tempestade da tua vida, mas eu sei que o Deus Todo-Poderoso, Deus que fala, o Deus que ama o seu povo, ele está no mar, controlando toda a tempestade. Aleluia. A tempestade, irmãos, ela aumenta ali. Jonas se oferece em sacrifício, e logo que Jonas é jogado no mar, a tempestade cessa. Aleluia. Os marinheiros, irmãos, ali adoraram ao Deus de Jonas. Deus tem um propósito em tudo que faz, irmão. Aleluia. Aqueles homens talvez nunca tinham aberto a sua boca para dar glória, para louvar, para adorar, mas ali eles adoraram ao Deus de Jonas. Aleluia. Jonas estava, irmão, protegido ali no ventre do peixe, e ali ele não ia morrer afogado. Aleluia. A aprovação, muitas vezes, queridos, ela vem como uma medida protetiva na vida do cristão. A aprovação, muitas vezes, vem como uma medida protetiva na vida do cristão. Talvez você agora esteja sofrendo, talvez agora você esteja passando por tudo isso, mas Deus sabe muito bem o que Ele está fazendo. Amém? Amém. Deus está te protegendo de algo maior, de um mal maior. No livro, irmãos, no livro de Tiago,
lição, irmão, que nós aprendemos com essa mensagem, é que a aprovação ela tem como propósito buscar nos aproximar mais de Deus. Amém? Amém. Eu não sei com você, mas comigo é assim. Quando as coisas começam a ficar mais difíceis, a gente começa a falar mais com Deus. É verdade, irmãos? Quando as coisas começam a ficar mais difíceis, a gente começa a buscar mais a Deus, a falar mais com Deus, a conversar mais com Deus. Aleluia. E nós podemos ver, irmãos, o texto que nós lemos aqui, capítulo 2, no versículo de 1 a 10, ali Jonas começa, irmãos, uma oração de agradecimento. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Aleluia. É assim, irmãos. É preciso confiar e esperar em Deus. É preciso ter a certeza, irmão, que Deus não vai falhar. É preciso entender, irmãos, que Deus não te trouxe até aqui para te ver morrer na tempestade. É preciso entender que Deus sabe muito bem o que Ele está fazendo com o seu povo. E Jonas compreendeu, irmão. Jonas agora ora ao Senhor. Deus ouve e vê a oração e um coração quebrantado. Aleluia. Ele grita com o seu povo. Ele pede e busca o socorro de Deus. Ele agora almeja estar na presença de Deus. Ele reconhece o seu erro. Porque Jonas, irmãos, ele conhece também a misericórdia de Deus. E ali, querido, nós podemos ver o texto que foi lido, capítulo 2, de 1 a 10, que Jonas agora ele promete obedecer ao Senhor. Ele promete fazer a vontade de Deus. E Deus conhece o coração quebrantado. Deus conhece, irmão, quando nós estamos orando a Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, aleluia. E Ele ouviu o clamor de Jonas e deu a ordem ao peixe, e o peixe ali vomita aquele homem. Aleluia. Eu não sei, querido, aquilo exatamente qual é a aprovação que você está passando, mas vai chegar o momento em que Deus vai dar a ordem e tudo isso vai passar. Esse é o exemplo de Jonas, irmão. E esse exemplo, ele vem exatamente para nos mostrar o quanto o nosso sofrimento nos aproxima do nosso Deus. Como é bom, irmãos, servir a Deus, obedecer a Deus. Muitas coisas poderiam ter sido evitadas. Muitas coisas, irmão, poderia não chegar a circunstâncias tão terríveis nas nossas vidas. Mas a desobediência nos leva à provação. Aleluia. Essa mensagem, irmãos, ela quer nos ensinar que o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Todas as dificuldades que temos, Deus não perde o controle de nada. Ele mesmo nos disse: no mundo tereis aflição, tem bom ânimo. Essa luta não é
que ouve essa mensagem, que assiste essa mensagem, possa viver com fé e acreditar no sobrenatural de Deus, que Deus pode, que Ele é o Deus das causas impossíveis, que a aprovação que estás passando é para te aperfeiçoar, mas no final, Deus chega com vitória. Toma a tua cabeça, ora, em nome santo de Jesus. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua rica palavra. Obrigado por tudo, Senhor Deus, que tu és e por tudo que tu fazes. Ensina-me a compreender e entender os teus frutos na minha vida, para que eu possa viver, Senhor Deus, o sobrenatural e receber de ti as promessas que tu tens para o teu povo. Em nome de Jesus eu oro já te agradecendo, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém.